Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, terapeuta do Espaço Ponto 1. Hoje nós vamos ter uma live de importância muito grande, porque é uma live que trata do assunto que vem acometendo nos últimos tempos nós mulheres, a violência. E na pandemia essa violência ficou mais evidente, por as mulheres estarem dentro de casa com seus parceiros. Eu vou chamar para me ajudar nessa live, fazer um contraponto, a minha amiga Denise Lauria. Oi, boa noite, Denise. Boa Tudo noite bem? a todos. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que dar um... Eu quis até participar, né, para estar junto de você e da Sandra, que está chegando, para dar um ênfase a esse assunto que é tão fundamental, né, e que vai ganhando visibilidade ainda maior, né, e é importante que ganhe visibilidade para estimular outras pessoas como a Sandra, desenvolverem trabalhos, ações que possam reverter essa situação. E eu vou falar para você, a Sandra, primeiro eu vou dizer quem é a Sandra Jolive. A Sandra, ela é produtora cultural, é ativista e idealizadora do projeto Mulheres Próximas. Ela é terapeuta holística e ela é herveira, que vai voltar aqui para fazer uma nova live com a gente sobre ervas. Mas eu vou chamar a Sandra para falar mais sobre ela, sobre esse projeto lindo que ela estruturou. Oi, Sandra, boa noite, tudo bem? Boa noite, meninas, tudo bem? Eu, em primeiro lugar, agradeço a vocês a oportunidade. Sandra, eu queria, de começo, que você falasse um pouco mais sobre você, né? Antes de nós começarmos a fazer as perguntas que a gente tem vontade de saber, né? Eu queria que você falasse de você, como é que você começou nesse projeto, o que te levou a fazer esse projeto? Eu converso muito com as minhas amigas, né, que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar da gente, né? E falar. Eu, há tempo atrás, fiz um exercício que foi bem interessante e me ajudou muito, que era listar as minhas qualidades. Nossa, como que difícil. Muito. Muito difícil. Mas quando eram os defeitos, tinha uma lista gigantesca, um papiro. E aí eu falei para elas, eu falei assim, nossa, é muito difícil, né? Quando alguém fala assim, fala um pouco de você. Aí eu falei, mas o que eu vou falar sobre mim, né? E aí depois a gente vai se dando conta que isso é toda uma construção, né? Desde criança, é uma construção que vem social, né? Vem desde a infância, passa pelo estágio escolar e por aí em diante. Então, assim, eu me considero hoje uma mulher que se encontrou e está nesse processo de continuar esse encontro. Porque todo dia é uma desconstrução e uma reconstrução. Então, assim, eu digo para todo mundo que eu sou ativista desde que eu nasci, porque quando a gente nasce no interior de uma cidade que não tem muitos recursos, a gente precisa, para sobreviver, a gente tem que resistir, né? Fui uma criança muito doente e por isso a questão da herveira vem da minha avó. Minha avó era rezadeira, herveira, parteira e tudo mais. Ai, que maravilha! Muito lindo, eu achava aquilo muito bonito. É óbvio que ao longo do decorrer da nossa vida a gente vai se perdendo, né? Mas eu sempre tinha na minha cabeça de continuar os estudos, de como é que eu poderia me profissionalizar. E ela sempre buscou muito essa coisa de fornecer aos filhos, e principalmente eu fui a primeira neta, né, mulher, dar o melhor. E ela falava sempre, ela morreu analfabeta, mal sabia escrever o nome, mas ela falava que conhecimento vai libertar, minha filha, então não deixe de ter conhecimento. Então, assim, aquilo para mim foi o que me guiou, o que me norteou, porque por mais que eu tenha me afastado um pouco durante a minha trajetória,
ficou lá dentro, né? Então, assim, esse ativismo vem disso, vem de vê-la na luta dela, da minha mãe, da minha tia, de vir para o Rio. Eu nasci na Bahia, vim para cá com 9 anos. Então, foi todo um processo de adaptação, de construção, né, sofri muito bullying, porque eu tinha o baianês carregado. E aí era uma série de coisas. Passei por várias situações, como qualquer mulher preta ou qualquer negro periférico passa. Morava em comunidades, né? Então a gente já tinha aquela coisa da exclusão por CEP. E aí fui me juntando com outras pessoas, outros amigos, que também pensavam em fomentar cultura no bairro, que a gente começou a sentir falta de coisas para poder nos entreter. E nessa aí que eu deslanchei de vez. Aos 18, mais ou menos, entre 18 e 19 anos. E aí não parei mais. Legal, Sandra. E me diz uma coisa, agora vamos saber o seguinte, como é que esse projeto começou? É uma história assim, que hoje eu falo com uma... Eu acho que, na verdade, nunca tive problemas de falar sobre isso. Mas, aos 15 anos, como a gente sofre muitas violências, a mulher hoje, atualmente, ela sofre muita violência, né? Eu não fui diferente, comigo não foi diferente. Então, aos 15 anos, eu fui agredida por um namorado que me bateu muito, e por conta de ciúmes. Eu era uma adolescente, ele era um pouco mais velho, acho que ele deveria ter seus 20. E eu com 15. E ele me agrediu demais. E eu fiquei com marcas, fiquei toda marcada. E eu fiquei com medo de ir para casa, voltar para casa da minha tia. E chegar lá, minha tia, além de tudo, ainda também devolver com mais violência. E eu fiquei envergonhada. Como é que eu permitiria aquilo? Porque chegou naquele ponto. Então, eu escondi, fiquei na casa dele, ele cuidando dos meus machucados. Ai, eu te falo que eu não sei como é que eu consegui ter aquele sangue frio, para pelo menos quando sumissem as marcas, eu voltar para casa. Então, aquilo ali já foi o primeiro impacto, meu primeiro contato com a violência física. E aí, mais tarde, tive um problema com outra pessoa com quem me relacionei, aí eu já estava adulta, já tinha filhos e tudo mais, e me defenderam, mas eu nunca quis denunciar, porque eu achava que, de certa forma, eu tinha provocado essa violência, porque eles levam a gente a crer nisso, né, de forma muito forte. E eu falava assim, não, eu devo ter provocado, então, de repente, pode ser porque ele me viu assim, me viu assado, foi uma roupa assim, uma roupa assada. E aí, hoje, eu, com o entendimento que eu tenho, não é isso. Isso é uma forma de manipular você para se sentir culpada pela violência dele. É uma forma dele encontrar justificativa para ele mesmo, né? E fiquei com essa coisa na cabeça. Passado o tempo, 2017, eu já escrevia, inclusive, algumas coisas num diário relacionado a essas violências, porque não era só comigo. Eu via outras violências, minha família, algumas pessoas da minha família já tinham passado, eu tenho uma tia que passou por violência durante 20 anos, então eu via, presenciava aquilo, então eu escrevia, mas eu não conseguia saber como é que organizar essas escritas, né? Em 2017, eu perdi uma irmã, uma amiga, que ainda é um gatilho muito forte e que me emociona muito, que foi assassinada pelo marido. E aí, eu fiquei um pouco meio aérea, sabe? Pensando se a gente pudesse ter feito mais. Porque a primeira agressão dele, ele chegou a machucar ela com um espeto de churrasco no olho, a gente tirou ela de casa, levou ela para outro lugar e tudo mais. E aí ele conseguiu envolvê-la no discurso de arrependimento dela e ela voltou para casa. E aí ela já voltou para poder realmente não sair mais de lá, porque ele assassinou ela e ficou por isso, sabe? Ficou foragido durante muito tempo. Eu acho que ficou preso administrativamente, porque eu acho que ele era, não sei se ele era cabo, era sargento da PM. E foi isso, assim, eu fiquei
arrasada e culpada, me sentindo culpada, porque a gente acaba tomando as dores, né? É uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado no trabalhar com esse tema, de não sentir o peso do ponto de sufocar, porque você não pode se envolver com a história. Você tem que se envolver na medida certa para poder ajudar aquela pessoa, mas só pode ajudá-la quando ela permite. Tem muitas mulheres que não aceitam esse tipo de coisa, de ajuda, de nada. Ela não aceita, ela não assume. Na capa da apresentação do projeto, são duas mulheres cegas, sem olho, uma olhando para a outra. E aí, quando eu fui questionada, por que tem duas mulheres cegas? Porque a gente fica assim, a gente não consegue enxergar. E mesmo a outra que está ali do lado não consegue se envolver para poder ajudar. Ela fica cega. Então, é a partir dessa cegueira, quando a gente abre o olho, né, quando a gente começa a se ver, é que a gente começa a pedir ajuda. E foi assim, foi a partir de uma dor que já vinha de muito tempo, que deslanchou o projeto. Sandra, eu acho bonito o nome Mulheres Próximas com 2x, né? E aí, no primeiro momento, eu pensei, pode ser que já tenha próxima nas redes sociais, aqui. Pois eu lembrei do Gens, né? De XX. Não sei isso, se foi isso. Foi mas, assim, independente dessa jogada, né, de repetição, que ficou muito bacana, o nome deu uma força, né, deu uma identidade, eu acho que Mulheres Próximas traz muito do sentido de que nós, mulheres, poderíamos nos ajudar, né? E na medida em que nós estejamos mais confiantes que podemos contar com outras mulheres. Exatamente. Que possam nos dar um apoio. Eu fico imaginando, eu imagino que você vai falar da estrutura desse projeto, eu vi alguma coisa de que vocês há um ano, né? Exatamente novembro do ano passado. Isso é muito bonito. Eu queria só ressaltar como esse trabalho voluntariado, né, que é a base, eu entendo, do seu projeto também, ele agrega. E eu fico imaginando, porque a gente vive isso na Parcerias em Câncer, que também a base toda é voluntariado, como as pessoas que vêm na busca, os pacientes oncológicos que vêm na busca de um apoio, viram voluntários. E encontram uma razão até muito forte de, sabe, se sustentar, se manter, porque estão contribuindo com outras pessoas que estão vivendo o mesmo problema. Então, eu acho bonito da tua história, dessa sua introdução, esse aspecto de que você viveu a violência, você viu a sua tia, você perdeu uma amiga. E talvez quando você perdeu a amiga, você se deu conta assim, basta, eu não posso assistir isso. Eu também queria, eu estou até anotando algumas coisas que você fala, porque tudo é tão rico e precioso, né? A gente viveu esse caso agora do estupro, culposo, né? Isso. E enviou o agressor por conta de uma artimanha, né? De culpar, transferir a responsabilizar a vítima. E aí, interessante, você trazendo esse teu depoimento também, né? De que a sensação de que você provocou a situação, né? E não cabe violência, em hipótese alguma, por circunstância nenhuma. Não, exatamente. O que é mais curioso, nesse caso da Mari Ferrer, é que, assim, o corpo que estava ali era masculino e ela de mulher. Não teve uma defesa, né, que fosse uma mulher para poder também estar ali defendendo ela. Então, assim,
quando você falou do nome do Mulheres Próximas, esse X ele é proposital, como tudo que eu pensei para o projeto, desde a logo dele, que se você olhar tem os 4 elementos, e o cromossomo X, justamente porque às vezes a gente tem amigas, irmãs, mãe, avó, pessoas próximas que estão passando por situações, precisando da nossa ajuda e a gente não consegue enxergar por causa de toda a demanda que a gente tem durante nossa vida. Então, assim... Sandra, muitas coisas a gente não quer ver. Não quer. Porque é muito doloroso. Ver o que nos machuca, é mais fácil a gente fechar, blindar, porque é uma autodefesa do próprio cérebro. E hoje eu falo, eu não sofri o abuso sexual, mas eu tive vários assédios por parte de um padrasto. É a primeira vez que eu falo publicamente isso. Quem sabe são os meus amigos. Então, aos 11 anos, né? Então, assim, a violência física foi aos 15, mas a psicológica, psíquica e etc. foi aos 11. E, infelizmente, o resultado disso não foi dos mais agradáveis. A minha relação com a minha mãe, ela já não era tão intrínseca, não tinha muito envolvimento, porque ela não me criou, quem me criou foi minha avó, então a minha ligação com a minha avó, obviamente, era muito mais forte, era muito mais intensa. E isso resultou num rompimento, numa ruptura muito grande com a minha mãe. E o fato dela passar pano para essa situação foi o que mais me magoou. Porque a gente sempre espera que uma mãe ela vá proteger a sua cria, assim como no reino animal, óbvio. E quando uma mãe chega e fala que você está mentindo, é mentira sua, você ainda te agride porque não acredita, isso vai te criando fissuras que vai atropelando a tua vida pessoal, profissional, como mulher, e aí vai te criando um monte de desarmonias, né, ao longo da vida. Então, assim, eu agradeço muito, porque eu acho que o mundo espiritual foi muito generoso comigo, né? Por todas as portas que eu consegui, mesmo que sem querer, que não existe esse sem querer, né? Acabou esbarrando em mim. Então, quando a gente vai e se depara para um caso desse, como foi o da menina, e a gente já vai para vários recortes que a gente vê todo santo dia meninas pretas faveladas passando por situações iguais e elas não ganham essa notoriedade, não estou desmerecendo. Pelo contrário, a nossa luta é a luta das mulheres. Eu outro dia estava numa discussão e uma amiga minha falou assim, mas você mesmo fala que as mulheres pretas são as que mais morrem. Sim, mas se eu só lutar pelas mulheres pretas, eu não vou estar sendo honesta comigo mesma, porque a luta é das mulheres. As negras sofrem muito mais. Eu sofri e sofro todo dia. Mas as mulheres, no todo, no geral, elas sofrem muito. Então, assim, aí o pessoal começa, porque você vem com esse discurso feminista, né? Eu falo assim, olha, eu costumo dizer que eu não sigo toda a cartilha do feminismo, mas, para mim, quem veio antes de mim foi muito, muito generoso para que eu tivesse hoje o mínimo que a gente já tem. Então, assim, eu tenho passado por várias adaptações, e só para te dar um panorama disso, outro dia a gente se deparou com uma empresa querendo patrocinar uma das ações do projeto, que inclusive está no nosso Instagram, que se chama Afetos Necessários, que consiste em quê? Pegar mulheres que foram, de certa forma, sofrer algum tipo de violência e fomentar a carreira dessas mulheres, né? Qualquer ação de empreendedorismo que essas mulheres pensem, executem, sonhem, é isso. O Afetos Necessários é isso. E também trabalhos de mulheres, executados por mulheres, né? São várias mulheres que elas não têm visibilidade.
elas acabam passando elas viram invisíveis. Eu tenho uma das meninas que está montando um projeto agora, que ela quer montar uma equipe especializada em cuidar de crianças que têm algum tipo de problema. E ela já está com 60 anos, e é uma fofa, fofa. E aí todo mundo chegou para ela e falou assim, Claudinha, você já tem 60, cara, está na hora de se aposentar, vai inventar história para quê? Aí ela falou, tá vendo, Sandra, as pessoas barram por causa da minha idade. Eu falei assim, não tem que barrar por causa da sua idade, porque a gente pode ser o que quiser até a última hora da vida, do suspiro. Então não tem essa. Aí eu até comentei com ela, tá vendo? Biden foi com 78 anos, presidente. Por que você não pode ser com 60 aí, com 50, com 100? Aí ela riu, ela falou, tá vendo? É bom conversar contigo que tu pensa assim. E eu mas isso é um problema muito do nosso país, né? A gente tem data de validade no Brasil. Eu costumo dizer isso. A mulher, a partir dos 30, 35, já não serve para ocupar algumas funções. Quando chega na minha idade, aos 40, já não consegue mais quase nada, sobretudo se ela não tiver tantos PhDs, etc. E mesmo as que têm, elas não conseguem tanto, elas perdem muito comparado às mulheres mais jovens. Sim. Esse projeto que eu fiz um projeto em 2007 que se chamava Transformoda, que era trabalhar exatamente com mulheres acima de 40 anos que estavam fora do mercado de trabalho. A gente fez na comunidade da Formiga, uma amiga que infelizmente já faleceu, a Fran. Aprendi muito com ela, devo muito a ela, né? Eu sou hoje o que eu sou graças a todas as mulheres que apareceram no meu caminho, graças à minha mãe também, por ter me permitido, minha avó, minha bisavó e todo o resto que veio antes. Eu sou hoje o que eu sou por conta disso. A nossa ancestralidade, né? Exatamente. E aí a gente via que as mulheres 40, elas falavam assim, mas eu só sei fazer faxina. Não, o que você gosta de fazer? Eu gosto de pintar. Tá, eu gosto de costurar. Sabe, elas foram se descobrindo a partir de uma única oportunidade. Porque ninguém conseguia olhar para essa mulher, porque já estava com 40 e poucos anos, aí cuidava de neto, 50 e pouco. A mulher, principalmente a mulher que mora em comunidade ou né, em áreas vulneráveis, ela acaba sendo avó muito cedo, ela acaba sendo mãe muito cedo, avó muito cedo, e aí ela tem que trabalhar para sustentar filho, netos e bisnetos. É o caso de uma das que eu conheço. Então, assim, elas vão deixando para trás tudo. E aí, essa questão da violência contra ela é o de menos. Foi o que eu ouvi de uma delas. Santos, é o de menos. Preciso ter comida em casa. É isso. Ô, Sandra, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha, porque tem a ver com a pergunta que eu vou, agora que eu vou fazer. O que é que nós precisamos fazer para diminuir o índice? Mas antes de você me responder, eu quero fazer uma outra pergunta, porque eu acho que tem muito a ver. Tá. Sendo um pouco advogada do diabo, você não acha também que essa violência contra nós também, às vezes, é culpa nossa? Não, deixa eu explicar por que culpa nossa. Não, eu vou explicar por que culpa nossa. Tem duas mulheres próximas aqui. Não, eu vou explicar por que culpa nossa. Culpa de criação. Mas aí não é culpa nossa. Se a gente não. Peraí, criação que eu estou falando assim. Nós permitimos que os maridos façam isso. Entendeu? Isso não é... Deixa eu falar uma coisa. Volto. Isso aí é um pensamento machista. Por quê? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Deixa eu falar uma coisa. Seguinte, a gente... Quando a gente nasce dentro de um núcleo familiar, obviamente, que já está.
é todo embasado. Então, mas é isso que eu estou falando. Isso vem já de muitos anos. Mas não é culpa nossa. Porque eu não estou dizendo referências diferentes daquilo. Mas olha só, eu estou dizendo culpa nossa, não que a culpa nós sejamos erradas. Mas a palavra culpa, ela é muito. Ela é muito perigosa. Eu posso ter me expressado errado. Eu não estou falando culpa de que a gente está fazendo errado. Eu estou falando da culpa no sentido de que isso vem de muito tempo. Você entende o que eu estou falando? Né? Uma sociedade machista de muito tempo. Então, às vezes, você vê uma família, pai, mãe, filho, aí o filho faz aquela coisa, o pai fala assim, olha só que gracinha, meu filho é macho, meu filho... E eu sinto que, às vezes, nós não estamos com força para barrar aquele tipo de pensamento, entende? Então, porque aquele marido já vem de uma mãe que... Entende o que eu estou falando? É uma coisa... Eu acho que é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Eu entendo o que você está falando, mas eu volto a dizer que essa colocação ela é muito equivocada. Quando a gente tem referenciais, por exemplo, se você vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, a gente não nasce sabendo costurar. Sim. Se a gente nasce numa família de costureiras e a nossa mãe decide que a gente saiba costurar, maravilha. Eu não vou ser culpada se eu não for costureira. Não, é diferente. Agora, quando a gente nasce numa família que tem violência, que tem machismo intrínseco, misoginia, a gente não tem como não reproduzir isso. E aí eu falo que essa questão, quando eu falei para você da live sobre a toxicidade masculina, homens, eles sofrem tanto quanto. Tanto que a gente agora está escrevendo um projeto, um braço do projeto, que a gente acha que é de suma importância, que é para tratar o agressor. Porque não adianta só eu olhar para essas mulheres. Porque ele vai ficar solto e vai cometer outras violências com outras mulheres. E aí a gente tem que entender que contexto familiar é esse que esse agressor nasceu, cresceu. Quais são as referências que ele tem. Sim, porque mas Sandra, olha só, nós estamos tratando aqui de um modo geral, não só de pessoas que vivem em comunidade. Esse rapaz que cometeu esse estupro horroroso, ele aparentemente ele vem de uma classe média. Entende? E que não impede de ter a violência idem. Essa minha amiga que foi assassinada, o marido dela era um marido, ela vivia, era classe média. Tinha sua casa, tudo lá. Ele era formado, se eu não me engano, em engenharia, mas resolveu ir para a polícia. Então, não é uma questão de classe, não é uma questão... Não, de maneira alguma. O que acontece... Então, você diz que não tem a ver nada com o social. Não é social que eu estou falando de nível. Eu estou falando do social de socialização. Então, mas é isso que eu tô, justamente isso. Se você vive num núcleo social que é violento, você tende a reproduzir essa violência. E aí, se você vive num núcleo social em que ele é machista, você tende a reproduzir esse machismo. E eu te falo isso porque na minha família eu cresci ouvindo que mulheres eram fofoqueiras. E quando, na verdade, essa construção não foi a gente que começou a falar. Foram os homens. Foi uma sociedade machista. Então, assim, aí você se vê, caraca, eu estou reproduzindo machismo e não estou nem percebendo. Eu estou reproduzindo a violência e não estou nem percebendo. E aí, eu tenho 2 filhos, um de 22 e um de 18. E aí eu te falo o seguinte, filhos não vêm com manual. Né? Então, a gente vai descobrindo cada um, porque não importa se você tem 10, cada um, é um indivíduo. Sim. Então, assim, quantas vezes eu não pequei reproduzindo a violência que eu recebia da minha mãe? Porque eu achava que
aquele modelo era o modelo certo. Então, quando a gente fala, sim. A gente não é culpada, não, a gente nunca é culpada. Porque não. A gente tem mas o que eu quis dizer era justamente isso. Eu me expressei mal. O que a gente acaba reproduzindo é o que a gente vem trazendo ao longo da nossa hereditariedade, da ancestralidade que a gente traz. Entendeu? Eu queria só fazer uma observação, como isso é forte, isso que a Sandra está falando, é tão forte, que você, para falar sobre isso, colocou, de uma certa forma, a palavra culpa das mulheres, que é exatamente o que a sociedade machista faz o tempo inteiro, que é responsabilizar as mulheres por qualquer ação de agressão e violência. Eu acho que isso vem de uma valorização da força física e bruta que é eminentemente indiscutível. Isso não precisamos, né? O homem é mais forte que a mulher. A estrutura fisiologicamente, sim. Ok. Então, se explora isso como uma ação de defesa. A live do Pedro Henrique, que foi muito bonita, você mediou, eu assisti, ele coloca isso, como é difícil para os homens, olha, um rapaz colocar isso, um rapaz jovem colocar isso, né? Como é difícil para os homens lidar com a frustração da expectativa de certos papéis. É incrível como os homens matam. Teve um caso recente de um homem ter matado a própria mulher e ter deixado o filho. Ele eliminou a provedora do filho e ele se matou em seguida. Sim. Foi o caso de Campo Grande. Você está falando do caso de Campo Grande agora, recentemente, aqui no Rio? Ele matou a mulher e em seguida se matou. E o filho? Não, ele não pensa. Gente, e vocês têm noção de que até 1988, a Constituição, a mulher casada, ela não tinha... por exemplo, você casou, você tinha sua herança. Você não era dono da sua herança e sim o seu marido tinha direitos para ser o seu tutor. Isso até 1988. E você podia matar em nome da honra. Foi por isso que a Leila Diniz faleceu, né? Para a gente não dizer sido assassinada, porque essa palavra ela tem um peso muito grande e falar dentro das nossas casas para mim, ainda é muito triste. Então, assim, teve a vida ceifada, porque teve em direito da honra e foi absolvido, Leila Diniz não, é outra. Não é Leila Diniz, não. Não, foi Leila Diniz. Não, Leila Diniz era a atriz que morreu no acidente de avião. Não é aquela do Dock Street? É, exato, ela. É outra, não é Leila Diniz, não. Desculpa. Sim. São muitas mulheres. São muitas mulheres. E ele foi absolvido. A vida dela foi ceifada, mas ele, em nome da honra, ele pôde matar. Então, assim, se a gente tem uma sociedade que é construída sob esse pilar em que o homem é dono da mulher, é tanto que, se você pode ver, quando casava, a mulher tirava um sobrenome dela e assumia o do homem. E não tinha essa coisa do homem assumir o sobrenome da mulher, por conta dessa coisa do domínio, né? Você agora é minha. Então, se você a mulher não tinha nem carteira de identidade, não CPF, não tinha. A minha mãe não tinha. Ela foi ter uma carteira de identidade depois que meu pai faleceu. Isso, as mulheres não foram votar em 30? Em 30. Exatamente. Não tem 100 anos. Não. Num país, aqui, né? Sempre fomos cerceadas dos nossos direitos de ir, de vir, de falar, de escolher. A gente sempre foi cerceada disso. Então, assim, hoje, eu falo para você que o projeto é um dos meus maiores desafios. Primeiro, porque ele me atinge e me atravessa diretamente, por conta da minha história, por conta das histórias das mulheres próximas a mim, desde a minha infância. E é muito difícil, às vezes, a gente vê que a gente não pode ajudar a outra, não consegue ajudar, porque ela não consegue enxergar que precisa dessa ajuda. A gente tem um caso, e aí... Assim, Sandra, isso passa pelo medo também, não?
passa, muito. Eu lembro que a gente foi visitar uma e o marido jogava softball, aquela da bala de borracha, que eu esqueci agora. Paintball. Não era paintball, não. É uma balinha de borrachinha assim, que a arma é igual, idêntica a uma arma verdadeira, só que ela não dispara pólvora, não é bala. É soft alguma coisa, não sei o que é soft. E aí, a gente foi lá para poder levar um encaminhamento, porque a gente começa a usar artifícios, né, para poder tirar a mulher de dentro de casa. E era um encaminhamento para ela. Fomos junto com uma amiga que era agente de saúde, fomos lá para levar esse encaminhamento de atendimento ginecológico. E o cara nos recebeu com essa arma. Meu Deus. Hoje a gente ri, mas assim, foi tenebroso, porque eu fiquei perguntando. Na hora, eu reconheci que era arma de brinquedo. Eu falei assim, cara, no máximo que você vai fazer, você vai me cegar com isso, mas eu não tô achando graça nenhuma. Ele, isso aqui é uma arma de verdade. Fez toda aquela arruaça e eu tinha reconhecido que era uma arma de brinquedo. E aí ela assim lá atrás, mandando a gente embora, porque o sofrimento que ela ia ter por causa daquilo ia ser muito pior. É muito maior. E foi muito triste depois isso. Ele bateu nela, deixou acamada, ela ficou com... E o emocional, ela teve febre, a gente não conseguiu visitá-la. Aí até que ela chamou um 90. Nesse dia ele bateu, estava deixando ela sem comer, ela chamou um 90. E aí ela não quis mais falar com a gente, porque ela estava com medo de represálias dele com um filho. Ela tinha um filhinho de 5 anos. Tem um filho de 5 anos. Então, assim, são vários fatores que nos levam a essa dificuldade de poder ajudar. Então, o conselho que a gente sempre dá, denuncie. Se está vendo a vizinha do lado, denuncie. Não tenha medo de denunciar. Porque você não pode expor a vítima, óbvio. Né, alguém saber, ou você na janela tá lá ligando. Não, denuncie, silenciosamente vai lá, olha, está acontecendo isso, não deixe de denunciar. É importante que as pessoas também denunciem, entendeu? Da mesma forma como os maus tratos com uma criança, né? O pai tá batendo, tá matando, não chama o conselho tutelar. A mesma forma é a mulher, chame a polícia. E aí... Eu acho que o que você fala guarda relação com um pai não tem direito de bater ou de violentar um filho simplesmente porque é pai, assim como o marido não tem direito a violentar a sua esposa simplesmente porque é marido dela. A gente tem muitas brigas de casal em que as pessoas, não, deixa, é briga de casal, é como se isso desse o direito ao homem a fazer o com a sua esposa porque ele é casado com ela. Quer dizer, como se permitisse, desse uma autoridade a chegar a esse ponto de domínio. Sim. Porque isso é um domínio. Né? Sandra, o tempo voa. Eu acho que é um cultural arcaico, né? Sim, é um cultural arcaico. Esse patriarcado, ele não é de hoje, ele vem de muitos e muitos anos. Pois é, e acabar com a nossa sociedade tem esse aspecto do domínio patriarcal, mas hoje é uma sociedade matriarcal, porque são as mulheres predominantemente que são mas sempre foi. Que são as cuidadoras de tudo, as zeladoras da família. Denise, sempre foi. Se você olhar bem, sempre fomos uma sociedade matriarcal. A nona, a mãezona, a maninha, né, a babá. A minha família, ela foi gerada assim. A minha avó era a matriarca, a minha tia lá era matriarca, sempre foi. Mas esse reconhecimento nunca teve tão forte quanto agora, por conta de vários fatores. Então, assim, a mulher, ela sempre foi
o ser invisível. Ela era, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não! Do lado de uma mulher existe um homem. E se ele for grande como ela, ele vai se tornar, ou não. Ou vai se tornar algum Zé Ruela, ou da mesma forma. Porque não. Isso. E, Sandra, importante também é essa coisa, ao lado ou não. Sim, porque sozinha. A sensibilidade da pessoa, ela é própria. Então, mas eu citei essa frase. Muitas vezes são mulheres manterem certas relações cáusticas, né? Assim, violentas, por não se sentirem seguras de ter uma vida solo, né? Eu acho que isso... Você tocou num ponto. Muitas mulheres, elas sofrem, passam por todas essas agressões por medo, porque elas são dependentes emocionalmente ou economicamente desse agressor. Então, mulheres que são bem resolvidas financeiramente, mas ela é dependente emocionalmente. E aí, é claro que tem todo um contexto articulado por esse agressor, né? Ele articula, ele faz com que ela sinta que ele é necessário e que sem ele ela não consegue. E essas mulheres, elas precisam estar com essa estima trabalhada. A terapia ajuda muito, mas muitas não conseguem ter acesso a isso. Por isso que o projeto fomenta tanto que sejam os atendimentos gratuitos, para que elas tenham acesso a isso e a gente fornece ferramentas para que elas trabalhem e se auto-reconheçam, sabe? Se reconheçam como ser humano e como independentes que são, seja emocionalmente, seja financeiramente, psiquicamente, porque tem homens que são polvos, como tem outros tipos de relações que também se tornam polvos. E aí fala assim, não, você, poxa, olha, eu te dou isso, eu dou aquilo, eu estou aqui para você, fala tudo que a gente precisa ouvir no momento que a gente precisa ouvir. E isso aí consegue dominar qualquer um, se você não estiver emocionalmente segura e trabalhando com isso, né? A terapia ajuda muito. Então, é por isso que os pilares do projeto apoio jurídico, psicológico, terapêutico, porque as terapias integrativas elas entram como uma grande aliada nesse tipo de tratamento. E aí, por último, é o pilar em que essa mulher ela precisa despontar, se descobrir qual é o propósito dela, o que ela gostaria de fazer para ela também se manter. Porque, imagina, uma mulher que tem 5 filhos, não trabalha porque o marido não deixou mais ela trabalhar, e aí como é que ela sai dessa relação com esses 5 filhos? Né? Então, assim, são muitos fatores, e a gente não pode falar de forma rasa, porque cada caso é um caso. E, inclusive, tem as advogadas que estão começando a entrar agora no projeto, uma delas está se especializando em Lei Maria da Penha, justamente para poder dar um suporte melhor a essas vítimas. Tem sido um trabalho difícil, tem dias que eu sento, choro, tem dias que a vontade é desistir, mas a primeira coisa que me faz é não querer que ninguém leve chute na cara, que ninguém seja arrastada pela rua, como eu passei aos 15 anos, e ninguém acabe tendo a vida ceifada, como a minha amiga teve em 2017. Então, eu acho que são esses fatores que me movem a levantar todos os dias e pensar no Mulheres Próximas. Como é que esse projeto acontece em termos práticos? Você falou de atendimento jurídico, psicológico, até orientação profissional. Eu queria saber a pergunta. O que a gente precisa fazer? Para ajudar essas mulheres é aquilo que eu falei, denuncie. O projeto, ele conta com uma estrutura... Olha só como é que são as coisas. A gente começou em novembro e começou a atender um grupo pequeno de pessoas, de mulheres na Baixada Fluminense, porque lá o maior índice de feminicídio do estado é Duque de Caxias. Nossa, isso mesmo? Sem contar com as subnotificações, com os desaparecimentos das mulheres, porque tem muitas mulheres que desaparecem porque não conseguem achar o corpo e por esse motivo os maridos não são presos e tudo mais, e elas são assassinadas. Então, assim,
A gente começou por lá. E hoje, o que a gente mais vê é que... E aí, dando continuidade, a gente começou por lá, começou a atender 28 mulheres, a gente começou muito bem, diga-se de passagem, e aí veio a pandemia. Ah, meu Deus. A gente já estava num processo, inclusive, de receber... As pessoas ligavam para o telefone do projeto. Eu tenho... O que eu recebo mais ou menos por semana... umas 5 a 10 mensagens no Instagram de mulheres pedindo ajuda. Agora, Sandra, existe um lugar físico onde esses atendimentos acontecem? Então, o lugar que a gente está agora pleiteando é, inclusive, fazendo uma parceria com o Instituto Rosemary Muraro para ser esse atendimento, um lugar fixo de atendimento para essas mulheres. Porque a gente, até então, ficou fazendo os atendimentos remotos e, quando precisa, tem necessidade de ir até o local e que essa mulher consegue receber esse atendimento psicológico, ela vai até, a nossa equipe vai até essa mulher. Que é muito raro, tá? Porque muitas não querem que os maridos saibam que elas estão fazendo esse trabalho, ou que elas estão tendo esse atendimento. Então, a gente agora está costurando uma parceria para, quando acabar essa coisa toda da pandemia, a gente tenha esse espaço com as meninas. Inclusive, a Rosemary Muraro é uma das importantes feministas brasileiras. Se eu não me engano, agora dia 19, depois eu mando para vocês, vai ter o lançamento dela. Eu conheci a neta dela, que é a Maiara Muraro, e é ela que está costurando, a gente está costurando com ela isso. Não tem nada fechado, mas é algo que a gente já está bem azeitado, sabe? Então, eu espero que, quando tudo isso passar, o espaço seja um espaço de encontro e recebimento. Só não vai ser possível receber essas mulheres para fazer o tratamento psicológico, porque... como às vezes estão em casos de sigilo, essas mulheres elas não podem fazer esse atendimento em lugar que tenha tem que ser privado e tudo mais. E lá não tem essa estrutura. Tem a estrutura para fazer todas as outras oficinas, menos essa. E aí, essa daí a gente está em parceria com a OAB Barra, para ver se a gente consegue o espaço que seja lá. Né? Uma das advogadas que nessa conversa é de lá, então tem um espaço que ela adorou o projeto, ela, não, deixa essa coisa toda passar. E o que é mais bacana, que já tem outros braços do projeto, meu sonho é que ele seja difundido para outros espaços do país, e eu já estou costurando com São Paulo a formação de uma cartilha, a criação de uma cartilha para a formação de professores. Então, assim, é um projeto que já está começando, a gente está costurando, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que bom. E vocês têm algum subsídio, Sandra? Então, até agora, a gente só teve um financiamento, e aí a gente já botou o projeto em lei. Ano que vem a gente está vendo, já começando a buscar patrocinadores, para poder ter verbas, entendeu? Mas, por enquanto, muita coisa saiu do bolsinho aqui. Eu fui a mecenas. E vem cá, é uma ONG, é um instituto? É um coletivo, porque são várias mulheres, são várias mulheres. E aí a gente vendo a necessidade de que isso consiga... Para vocês terem uma ideia, a gente já fez 8 atendimentos de mulheres fora do país. 8. E elas vêm procurar por indicação de amigos ou simplesmente por ver, né, postagens nossa e tudo mais. E eu tenho uma amiga minha que mora em Portugal, que ela começou a fazer os atendimentos dessas pessoas de lá. Então, a gente pode dizer que a gente já tem um braço lá do Mulheres. Entendeu? Que são mulheres próximas, que não estão próximas fisicamente, né, geograficamente, mas estão próximas na mesma ideal. E como é que a gente pode ajudar o projeto, Sandra? Divulgando o projeto. Eu mandei, se eu não me engano, acho que eu não mandei para você, Cris. Tem uma paginazinha, a gente está criando agora como é que se diz? Fugiu a palavra.
um site colaborativo para poder financiar, principalmente os atendimentos psicológicos, né? Que são as que mais trabalham, as terapeutas também. E também, se vocês quiserem doar um tempinho do trabalho de vocês, vai ser muito bem-vindo. Sim, será ótimo. Eu acho que você chegou a comentar antes da dificuldade, por exemplo, a gente está com algumas atividades até de yoga para todos, é um projeto que tem parceria com o Zen Câncer e que é gratuito para quem é do Zen Câncer, né, pacientes oncológicos, e para quem não é, a pessoa dá uma contribuição voluntária, espontânea, o que viabiliza, né, porque algumas pessoas podem pagar. E outras que podem, contribuem para que outros possam fazer. Mas, pelo que eu entendi, a atividade online não é um pouco difícil. É mais difícil. É difícil, porque o que acontece? Muitas delas não têm privacidade para fazer esse atendimento. Sim. Moram com o agressor, então não consegue. Então, o que a gente tem feito? Algumas a gente consegue articular, a gente tem uma parceria com um consultório de psicologia no centro da cidade, e a gente volta à questão da pandemia. Por conta da pandemia, a gente não está podendo fazer isso, porque muitas delas moram muito longe, e a gente não vai colocar a vida de ninguém em risco. Mas esse é o ponto que a gente faz os atendimentos psicológicos, exclusivamente com hora marcada, com tudo bonitinho, entendeu? Então, inclusive, a gente estava fazendo uma campanha semana passada para adquirir mais espaço, ver onde é que a gente conseguia mais espaços que a gente pudesse fazer esses atendimentos, desde que tivesse uma sala separada e tudo mais. E se vocês souberem, indicarem, no momento, a gente não tem verba direta do projeto, mas a gente está buscando isso. Essa parceria com o Instituto, ele é exatamente assim, a gente está fazendo com que a coisa engrene para a gente ter esse suporte, porque hoje o nosso maior problema é a verba para poder disponibilizar um espaço exclusivo para o projeto, que a gente tem que contar com espaços compartilhados, né? Nesse caso, para essa ação em específico, que é o atendimento psicológico, jurídico, ele precisa ser individual e particular. E não pode ser na casa das pessoas. Você acha possível e que possa funcionar, por exemplo, não digo como o efeito da terapia pela particularidade, mas algumas ações em grupo? Sim, a gente já fazia isso antes. Tem a Rose, que é uma terapeuta, e ela trabalha muito com teatro, né? Com terapia teatral. Então, para atender grupos maiores, tipo 10 mulheres, 15 mulheres, ela fazia isso. E aí a gente teve que parar em virtude do Covid, mas a gente já tem a pretensão de já ter isso sempre, assim que a gente retomar o normal, né? Nosso normal, não sei nem se pode dizer isso normal. A palavra. Vocês têm arteterapeutas lá também? É muito a bom. Rose é uma delas, e essa pessoa de São Paulo que eu tenho, que a gente está montando a história da cartilha, faz ela arte também terapia. É terapeuta. Arte terapia, é muito bom arte terapia. E vocês hoje contam, você tem uma ideia de quantas pessoas contribuem? Contribuem assim, são voluntárias? Diretas e indiretamente, a gente tem hoje, diretamente, são 12 pessoas contando comigo, e indiretamente a gente chega aí pelo menos umas 20, 25 no máximo. Entendeu? Sim. A gente teve agora uma das terapeutas que teve que sair porque ela foi ter neném, e aí a gente está com menos uma terapeuta, mas a gente continua dando força para poder... Porque, assim, não pode uma, corre para outra e a gente vai se adequando, mas eu tenho acredito muito no projeto, que ele já está dando certo e que ele vai ganhar mais força a partir do momento que a gente conseguir ir se reestruturando, entendeu? Entendi. Ele é
Eu falo que ele tá calorinho, mas ele é calouro com muito calor humano e amor e afeto. Mas é assim que tudo começa, não é? Sim, aos poucos, né? Claro. Tem que ser aos poucos e vai crescendo. A gente vai botando fermento, igual que a gente coloca no bolo. Eu aprendi que uma ideia grande começa grande. Não. Olha o girassol. O girassol é uma sementinha. É. E olha quantas pétalas, né? Eles não funcionam. Eu acho que é bem bacana você, na medida do possível, encaminhar para a gente, né? Se a gente pudesse estar desenvolvendo atividades presenciais com mais pessoas, talvez a gente pudesse desenvolver alguma coisa na Tijuca, né? No Espaço Pulmão. Né? Uma outra coisa que pode vir a acontecer no momento em que as coisas estejam também mais liberadas é fazer encontros lá. Ah, maravilha! Sabe? Agora, logicamente, isso vai... Afora isso, trabalhos online, talvez a gente possa desenvolver. Eu acho que a ideia é muito bonita, é muito necessária. Né? É muito necessário esse tipo de iniciativa a partir das mulheres, e que eu tenho certeza que, na medida que vai crescendo, os homens vão aderir também. Sim, sim. Porque é um processo de libertação da humanidade, das pessoas como um todo, que não se faça distinção por raça, por sexo, por etnia, né? Até porque todos somos humanos. Eu costumo dizer... Esse encontro do humano não tem razão de ter. As diferenças são para agregar e não para dispersar. Eu costumo dizer... Desculpa, Denise. Eu costumo dizer que os homens, essa luta é tão deles quanto nossa. Porque depende muito deles, porque quando um outro fala, é aquela coisa de reverberar os seus. Então, se um homem está falando bem de uma coisa, se ele está buscando resolver, ajudar de uma coisa, aquele outro homem próximo a ele vai olhar e vai falar assim, pô, conheço fulano não ia se meter em nada roubado, não, ia ser... Eles têm esse pacto silencioso entre eles. Então, assim, a luta, a adesão dos homens é muito importante na luta contra a violência, porque jamais, se na rodinha ali tem um que é o cara que agride, os outros não aprovam, aquele vai se sentir excluído. Então, essa adesão dos homens ela é tão importante quanto a das mulheres, entendeu? E é uma mudança de paradigma, né? A gente precisa ter um olhar macro e uma outra coisa. A violência contra a mulher ela é uma epidemia que ninguém dá a devida atenção. Sim. O Atlas da Violência, ele fala que os números são alarmantes e eles aumentam cada ano. Durante a epidemia, a violência aumentou 59,3%, só no Rio de Janeiro. Você tem noção do que é isso? Sabe? A gente vive, e se a gente for fazer um comparativo de números, hoje, 73% da população tem uma mulher como chefe de família, ela estando com um companheiro ou não. Então, assim, para você ver o quanto é grave, o quanto é sério, o que essas mulheres estão sofrendo. É a sobrecarga pela responsabilidade dos filhos, que sempre coube, né, foi direcionado à mulher, a responsabilidade da família, a responsabilidade por ela mesma. E aí, como é que fica a cabeça dessa mulher, se ela não tem esse suporte? Muitas não têm acesso a fazer terapia, muitas não têm acesso a fazer uma aula de yoga, muitas não têm acesso a fazer uma aula de meditação. Nada. E é isso que a gente quer proporcionar. Levar para quem não consegue ter acesso a isso. Sim. E uma coisa muito séria, só para fechar, a violência ela tem cor. De todo o número maior de mortes,
O maior número de mortes são de mulheres pretas. E isso é uma coisa que me atravessa mais ainda, porque a gente acaba dando graças ao universo por estar sobrevivendo e por ser sobrevivente. Mas se eu não tivesse enxergado que precisava me libertar de alguns tentáculos, talvez hoje eu não estaria aqui para contar isso, né? Então é muito sério, e diversas idades, não importa a idade. Eu queria, assim, Cris, a gente está com uma hora de live, a Cris está mediando, mas eu fico tão preocupada com isso tudo. Assim, eu queria agradecer muito a você por ter vindo, e mais do que isso, por ter tomado essa iniciativa do projeto e trazido, através do seu projeto, mandar um recado para todos nós, para todas e todos nós, de que é possível fazer diferente. Que a gente não precisa conviver com aquilo que alguém, nossos ancestrais, sem culpa, porque eles também receberam. Né? Quer dizer, na verdade, todos nós pagamos um preço muito alto. Muito alto. Mulheres e homens pagam um preço muito alto por essa situação. Então, é um trabalho de mulheres próximas, mas de pessoas juntas, independente de gênero, pessoas juntas, num processo seres humanos coletivo. É uma coisa importante, meninas, até para falar que a gente dá esse suporte, esse apoio a todas as mulheres trans, lésbicas, mulheres. Então, assim, porque o Brasil, ele ocupa hoje 5º lugar em morte de mulheres e 1º no país que mais mata LGBT, trans, lésbicas e afins. Muito triste isso. Pois é. Então, é importante isso. E aí, a minha fala é: a gente precisa olhar com mais afeto. E eu fecho essa minha fala com outra fala que, para mim, foi a que tocou na minha vida e que eu só acrescentei uma outra frasezinha. Olhar o outro é o primeiro passo para olhar a si mesmo. E olhar a si mesmo é como se é o espelho para olhar o outro. Então, eu acho que quando a gente olha para si, olha para o outro, e reverbera isso, porque é um espelho, né? O outro é um espelho teu. A gente só muda algumas características, mas a gente é um espelho um do outro. Sim, verdade. Sandra, a gente está terminando a nossa live. Você já fez as suas considerações, né? Você já falou as suas... Mas eu quero que você deixe aqui gravado, mais uma vez, como pode ser ajudado esse projeto, como a gente pode ajudar o projeto, de que maneira, aonde é o projeto. Eu sei que fisicamente você está procurando outro espaço, mas aonde você está indo, eu quero que você deixe tudo para as pessoas que têm interesse. Então, hoje a gente está atuando diretamente via as redes sociais, os atendimentos, né? As pessoas chegam até a gente, o telefone também está no Instagram, que é um dos que a gente mais recebe, a gente está no Facebook, Instagram. Que mais? Deu um branco. Eu vou reforçar, porque isso foi dito lá no início. Mulheres próximas com 2x. Com 2x. Mulheres próximas com 2x. Isso. Então, participar dos financiamentos coletivos quando a gente lança, divulgar o projeto, que é importante até para a gente conseguir atender mais mulheres. E é isso, gente. E fazer mais live para que a gente possa divulgar mais vezes. Vamos fazer outra. Você não vai escapar da live de Herveira, não. Essa é ótima. Essa aí é uma gratidão a Maria Domingas, minha avó. Essa live vai ser maravilhosa.
Pois é. Coisas que eu lembro de criança, tá? Que aí depois de adulto a gente foi estudar um pouco. Minha avó tinha uma metodologia muito bacana para ensinar. Então, assim, ela ensinava e não ensinava, entendeu? Então, eu aprendi muito com ela e depois, com o tempo, estudando sobre as ervas, né? O impacto que ela tem diretamente na nossa vida para curar nossas demandas, sejam elas físicas, psíquicas, espirituais, por aí vai. Bem, semana que vem nós vamos ter uma outra live sobre mulheres. Nossa amiga Bia Couto, que está nos assistindo, vai me dar o prazer da presença dela aqui com mais uma convidada. Nós vamos falar sobre Círculo de Mulheres. Olha só, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso essa live. Então, gente, semana que vem, dia 19, às 19h19, nós vamos ter essa live maravilhosa. Hora propícia, né? Olha só, nós estamos hoje em dia no portal 11/11. Semana que vem vai ser dia 19 às 19h19. Então, vai ser maravilhosa também essa live sobre o Círculo de Mulheres, que vai fechar, eu acho que fecha com chave de ouro esse entendimento que a gente está tendo agora sobre, não só sobre a violência, mas o Círculo de Mulheres também vem ajudar o que nós podemos fazer para ajudar essas mulheres. E a nós mesmos também, né? Sim, são tantos caminhos que a gente tem, né, para ajudar umas às outras, que numa live de 1 hora não cabe, né? Não cabe. Então, assim, eu procurei focar no que a gente está trabalhando hoje, efetivamente, que a gente está fazendo os atendimentos online, telefone, é o que tem acontecido mais por telefone, né? Os atendimentos telefônicos, porque internet está difícil de ter a pessoa ali full time, até por conta dessa restrição de ter um momento somente dela, e a gente buscando que logo ter um espaço mesmo para que essas mulheres peguem a referência, como referência. Eu sei que lá em tal lugar a gente vai conseguir, a gente pode ir, mesmo que não seja por telefone, a gente vai lá e vai ter esse atendimento. Entendeu? Então, você já está convidada a voltar quando isso tudo tiver assim resolvido, essa situação, né, de pandemia, você tiver no seu novo espaço, e aí você vai voltar para dizer tudo como as coisas estão sendo tratadas agora, aonde está o novo espaço, se tiver telefone, tiver tudo, aí você já está... Telefone tem, se quiser pode até anotar aí o telefone do projeto, eu não sei de cabeça, porque a gente o meu, mas aí eu dou do projeto, é o 9173-2530. Repete, por favor. É 9173-2530. E para quem quiser entrar em contato. E para quem quiser querer fazer parcerias e tudo mais, através do Instagram, entendeu? E por e-mail também, que o e-mail é mulheresproximas@gmail.com. Então tá ótimo. Você volta numa próxima live. Volto, sim. Tem o maior prazer. Para falar mais coisas quando isso tudo. Já vai ter acontecido um monte de coisa, já vai ter um monte de coisa acontecendo, boa acontecendo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Aí você já vai estar aqui falando. Já vou vir com a cartilha pronta. Então, tá vendo? O convite já está feito. Sandra, o convite é mais que um convite, é uma porta aberta. Eu sei, eu agradeço muito vocês. Senti assim, puxa, eu queria tanto divulgar, faz contato com a gente. Sim, claro. A gente esse ano está fazendo 1 ano de projeto, agora em novembro, e aí a gente está organizando as lives, né, que seriam 7 lives. Para 2 pessoas já estão meio que super atarefadas, não vão conseguir, mas a gente vai tentar manter as 7. E aí eu já lanço o convite aí para onde vocês participar da live.
com parceiras do Mulher. A gente vai assistir. Querida, muito obrigada. Obrigada, Cris, mais uma vez. Obrigada a você, Dê. Sandra, a porta está aberta, espaço.on é das mulheres próximas. Aliás, é cheio de mulheres próximas, felizmente. Delícia. A casa das mulheres próximas. Mas dos homens também. Também. Com certeza. Em breve está aí, ó, nossos homens próximos aí, fazendo esse trabalho junto com o rapaz que fez a outra live. Como é que é o nome dele? Henrique? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Eu só gravei Henrique. E agradecer a ele também pelo conteúdo que é de suma importância. E agradecer a você por abrir esse espaço. Quem sabe uma live com vocês dois? Poxa, ótimo. Ele já vai ser nosso parceiro. Pois é, vou falar com ele. Tá ótimo, gente, querida. Muito obrigada, viu, Sandra? Eu que agradeço. Cê, muito obrigada pela sua participação, tá? Obrigada, Denise. Obrigada por ter aberto esse espaço. Eu que agradeço. Até quinta-feira que vem, com uma live também sobre mulheres, Círculo de Mulheres. Vocês não podem perder, que vai ser maravilhosa também. Uma boa noite para todos. Boa noite, bom final de semana para a gente. Se Deus quiser. Tá ótimo. Um bom final de ano já, né? De ano